Olá, galera, tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais hoje na função inversa. Na função inversa, nós temos dois passos. Então, aqui eu tenho uma determinada função, y é igual a 3x menos 5. Para a gente fazer a função inversa, nesse caso, o primeiro passo, eu vou isolar x. Lembra que a ideia do isolar é deixar ele sozinho do lado do igual, deixar em evidência. Então, o que eu fiz? O menos 5 eu mandei para o outro lado, mais 5. E o 3 que está multiplicando, ele passou dividindo. Lu, necessariamente eu preciso deixar o x do lado direito e o y do lado esquerdo? Não, você pode escolher da forma que você achar melhor. Lembre-se, no entanto, que a sua evidência, o x, ela nunca pode ficar negativa, tá bom? Caso isso aconteça, você tem que multiplicar todo mundo por menos 1. Então, primeira etapa, isolar x. Segunda etapa, nós vamos inverter, vamos trocar x por y e y por x. Então, olha só a função que eu tinha até então. Não estava x? Eu vou colocar y. Não estava y? Eu vou colocar x. E essa é a minha função inversa, olha só. A função normal seria y é igual a 3x menos 5. E a inversa dela vai ser y é igual a x mais 5 sobre 3. Belezinha? Quando nós temos agora um segundo tipo, que ela tem uma fração, é legal a gente inverter um pouquinho o processo para facilitar. Então, primeira coisa que nós fazemos, nós trocamos x por y e y por x. Lembra que f de x é a mesma coisa que y, né, que é o meu resultado. Então, eu troco y por x e x por y. Então, quando eu tiver uma função quociente, que tem essa fraçãozinha, eu inverto a forma de resolução. Primeiro, eu vou trocar x por y e y por x. Tudo bem? Aqui, ó, já tá na cara que tá acontecendo pra gente. O que tá dividindo vai ter que passar para o outro lado como? Isso mesmo, multiplicando, que é o que nós temos aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. Lembra que, ó, o 3y menos 5 tá dividindo. Então, ele passa para o outro lado multiplicando. Aqui acontece um chuveirinho, né? Então, fica x vezes 3y, 3xy. Regra de sinal. Mais com menos, menos. X vezes 5, 5x. Perceberam que aqui a gente não tem um elemento em comum? Lembra que a gente tem que deixar o y em evidência? Então, o que a gente precisa fazer? Preciso isolar o y. Se você olhar, o 3xy e o 2y, ele tem o y em comum. Estão vendo? Que é ele que eu preciso isolar. Então, se eu deixei o y em comum, do primeiro termo só sobra 3x. Do segundo termo só sobra o número 2. Então, ó, vamos acompanhar de novo. Vou voltar aqui para ninguém se perder. Então, essa aqui é a minha função quociente. Ela tem uma fraçãozinha, então a gente inverte o jeito de resolver. Primeiro, trocamos y por x e x por y. Analisamos o que está dividindo. A única forma de sair daqui é passar para o outro lado multiplicando. Fazemos o chuveirinho e vamos juntar y com y e x com x. Analisem só que o primeiro e o segundo termo, eles têm y em comum. Ô Lu, por que eu deixei o y e não o x? Porque eu devo isolar o y, tudo bem? Quando eu isolo o y, o que sobrou? 3x do primeiro e o número menos 2 do segundo. Galera, letra e número não podem ficar juntos. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E dessa forma, a gente faz a função inversa também. Tá bom? Espero que tenha ajudado um pouquinho. Até mais. Tchau, tchau.